Bom dia, turma. Hoje nós vamos estar dando continuidade sobre o tema relacionado à Europa, porém de uma forma mais detalhada, tá? A partir de agora a gente vai estudar a Europa de uma forma um pouco mais detalhada do que em relação aos aspectos gerais que a gente já falou sobre esse conteúdo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho a partir de agora sobre a Europa Ocidental, sobre a Rússia e a Europa Oriental. Primeiramente, entende-se na Europa que existem alguns países que foram caracterizados como de industrialização clássica. Esses países eles foram pioneiros na primeira e na segunda revolução industrial. Foram 3 países. Quais foram eles? A Inglaterra, mais precisamente o Reino Unido, a França e a Alemanha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 países, a importância deles, tá? Bom, primeiramente a gente vai falar sobre a Inglaterra, mais precisamente o Reino Unido. Bom, a primeira revolução industrial ela teve início na Inglaterra. Isso aconteceu lá no século XVIII. E ela foi, por muito tempo, aproximadamente um século, a maior potência mundial na Europa e representando todo o mundo. Já no século XIX, ela foi ultrapassada pela Alemanha e pelos Estados Unidos. E a Primeira Guerra Mundial ela marcou o fim da Inglaterra como principal potência econômica militar. E com isso, a Inglaterra acabou sofrendo de forma drástica, porque acabou perdendo a sua hegemonia como maior potência mundial. E aí, após a Primeira Guerra Mundial, ela sofreu bastante com o impacto causado por essa guerra, tá? E após a Segunda Guerra Mundial, foi aí que a Inglaterra retomou o seu crescimento. A Inglaterra, ela é maior. Bom, a Inglaterra é a maior das 4 partes que formam um país chamado de Reino Unido, tá? O Reino Unido, que é chamado, ele é composto pela Irlanda do Norte, pela Escócia, País de Gales e pela própria Inglaterra. Londres é a capital tanto da Inglaterra quanto também do Reino Unido. E em relação à Inglaterra, o setor mais importante da economia inglesa é o de serviços, principalmente nas áreas de turismo, os bancos e também relacionados a seguros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a França. A França ela é um dos países de maior economia na Europa. Possui uma das maiores economias presentes na Europa, tanto nesse período quanto também atualmente. Com a Inglaterra, ele ocupou também a posição de maior potência mundial. Ele teve grande influência militar, principalmente impulsionado pelas expedições de Napoleão Bonaparte, que expandiu os domínios coloniais da França durante o período da colonização, principalmente na África. Na Primeira Guerra Mundial, a França ela foi confrontada pela Alemanha. E para reforçar e recuperar sua posição, ela buscou ampliar o seu desenvolvimento industrial. Então, alguns setores industriais como a aeronáutica, automobilístico e questões relacionadas ao armamento, junto com a agricultura, foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. No período da colonização, a França ela ocupou grande parte do norte da África e por isso ela tem atraído grande número de imigrantes desse continente. Então, a França, ela no período, como eu falei, através das expedições, ela colonizou grandes áreas, ampliou a sua área de colonização e ocupou grandes regiões da África. E por isso, atualmente, a África é um dos países que acaba tendo a maior contribuição de imigrantes, ou seja, muitos imigrantes vindo da África entram na França, alguns de forma regular, outros de forma irregular. Bom, também pode-se perceber que o reflexo dos países mais importantes da Europa, ou seja, assim como eles, a França, a partir dos anos 2000, é percebida uma redução em seu crescimento. Então, isso não aconteceu simplesmente na França, Outros países da Europa também, a partir dos anos 2000, perceberam que estava havendo um declínio em relação ao crescimento econômico. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Alemanha. Bom, a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em 2 partes. A Alemanha ela foi dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.
E nesse período, a Alemanha Oriental construiu uma barreira física. Ela acabava construindo uma barreira física que foi simbolizada por essa divisão entre o Oriente e o Ocidente da Alemanha, que foi o famoso Muro de Berlim. Enquanto a Alemanha Ocidental ela recebia apoio da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, a Alemanha Oriental recebia um apoio da União Soviética. E nesse contexto, a Alemanha Ocidental ela acabou se destacando, porque como ela acompanhava a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que estavam em crescente avanço, principalmente os Estados Unidos, então ela teve a sua industrialização mais elevada, com base principalmente na ciência e no avanço da tecnologia. Além disso, na Alemanha, o que ocorreu? Em 1989, houve um dos maiores símbolos presentes na Alemanha e na Europa e no mundo como um todo, que foi a derrubada do Muro de Berlim, dando início então a uma reunificação da Alemanha. Não havendo mais a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, buscou-se a sua reunificação. Apesar disso, ela passou por uma crise para retomar esse crescimento com base na reunificação. Bom, em 1889 ocorreu um dos maiores momentos históricos vividos pela Alemanha, que foi a derrubada do Muro de Berlim, dando início então ao processo de reunificação da Alemanha, não havendo mais uma Alemanha Oriental e uma Alemanha Ocidental. Porém, essa reunificação acabou levando com que o país tivesse uma certa crise para reunir, ou seja, para agregar novamente essas duas regiões, a oriental e a ocidental, a um país só. Mas ela conseguiu se recuperar e ser uma das maiores potências, na verdade, ser a maior potência econômica e industrial da Europa. E a sua reunificação também fortaleceu a economia do bloco econômico da União Europeia. Então ela foi fundamental para que esse bloco econômico tivesse um pouco mais de visão, um pouco mais de força em relação ao seu poder comparado a outros tipos de blocos econômicos no mundo. E aqui uma apresentação da importância desses três países para a economia mundial, para a economia global, Como eu falei, a Alemanha, ela tem o quarto maior PIB do mundo, só perde para os Estados Unidos, pela China e para o Japão, mas como vocês podem perceber, logo em seguida estão os dois países que compõem os principais países da Europa, que é a Alemanha, Reino Unido e a França. Então, turma, isso é o conteúdo que eu queria passar para vocês, tá? Na próxima aula nós vamos estar dando continuidade a esse tema, detalhando um pouco mais as outras áreas do continente europeu, tá?